E já quero avisar para vocês da mudança de horas que nós vamos ter a partir de outubro. Então, a partir de outubro, os cultos da noite já não vão ser mais às 18 e sim às 19 horas. A gente adiantou um pouco porque está chegando o verão, amém? Então a gente já vai ficando ligadinho nesse horário para não correr dos irmãos chegar aqui antes do culto chegar. Glória a Deus. Eu nessa noite gostaria que você abrisse o teu coração para a palavra de Deus e pudesse abrir em Isaías no capítulo 52, no verso 7. Isaías 52, verso 7. Eu coloquei como tema desta mensagem: quão formosos são os pés, pés que anunciam. E aqui no texto de Isaías, versículo 7 do capítulo 52 vai dizer: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Senhor Jesus, obrigado por tua palavra. Eu oro agora para que de mim saia aquilo que o Senhor deseja nessa noite, Pai, e que os corações, Pai, possam receber, Deus. Nós estamos sujeitos, Pai, ao teu toque e à tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Esse é um chamado que eu e você temos, e esse versículo é um versículo muito lindo quando a gente lê e começa a entender sobre anunciar as boas novas de Cristo e falar de paz, falar de coisas boas, falar de salvação. Nós temos nesses dias que entender que o mundo sempre anuncia de uma certa forma coisas. O mundo, por exemplo, tem anunciado em suas comunicações que a economia não vai bem, que a saúde não vai bem. O mundo anuncia. E agora eu te pergunto nessa noite: qual é o papel da igreja nesse tempo? Se vamos olhar aqui para o que Isaías descreveu, que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, eu tenho que entender que eu não posso me contentar somente com o que Deus tem a nos dar, com o que Deus tem feito na minha vida e eu me fechar somente a isso, mas eu tenho que correr desesperadamente a anunciar aquilo que um dia eu recebi. É papel da igreja. Nós entendemos nesses dias que precisamos sim falar e abrir a nossa boca. E eu quero agora começar a desenvolver com vocês, eu quero que tu abra em Mateus no capítulo 28. Mateus capítulo 28, no verso 19. Mateus 28, 19 e 20. A palavra vai falar da seguinte maneira: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E aqui nós lemos a grande comissão, aquilo que Jesus pegou para os 11 discípulos após 3 anos passar fazendo milagres. Ele vai para a cruz, volta, e antes de ir ao céu ele pega os discípulos e começa a enviá-los e fala: olha, vocês agora têm que ir para anunciar as coisas que vocês ouviram de mim. Vocês têm que agora espalhar esta palavra. E a gente deve anunciar. O mundo tem cada dia mais se posicionado com a sua cultura, e é necessário a gente ser despertado. Vocês têm noção, meus irmãos, que Jesus está voltando e nós não temos tempo a perder? O rei está a caminho, pessoas precisam ser salvas. A tua família precisa escutar que Cristo é o Senhor dos reis, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Ele tem poder de transformar
Cristo está voltando. Eu e você não podemos simplesmente ficar calados quanto ao que o mundo tem ensinado, quanto ao que o mundo tem pregado. Mas o que eu acho engraçado é que existem pessoas para serem salvas, sim. Existem famílias precisando. E de uma certa forma cabe a mim e a você este trabalho de anunciar. E aqui quando a gente lê Jesus falando, olha, vocês têm que ir fazer discípulos, nada mais se trata de chamar pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Mestre. Será que eu e você temos se preocupado nesses dias em chamar pessoas? Um trabalho muito importante que Deus, de certa forma, entregou para o seu povo, entregou para aqueles que conheceram, seus discípulos, de irem e entregarem uma mensagem para aqueles que ainda não ouviram. Eu e você precisamos. Eu tenho certeza, meus irmãos, que vocês têm pessoas nessa noite que vocês pensam que ainda não conheceram. Mas nós não podemos nos contentar. Se falamos uma vez e a pessoa não deu ouvido, nós temos que insistir. E eu achei interessante aqui nesta passagem que a gente tem 3 processos muito importantes nesse comissionamento dado por Jesus: ir, batizar e ensinar. Jesus disse: vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar. Tu nota que um processo depende do outro? Como eu vou ensinar as pessoas se elas não foram batizadas e não ouviram? Ou como vou batizar as pessoas se ninguém foi ali para falar para elas? Existe uma ordem que Jesus Cristo ali falou para os seus discípulos, mas é muito importante tu entender que este ir, cabe a mim e você irmos nesses dias anunciar, nos esforçarmos em entregar uma mensagem para pessoas que ainda não encontraram a Cristo, para pessoas que estão sofrendo. Eu preciso todo dia levantar e falar, eu preciso ir. Este ide dado por Jesus é de nossa responsabilidade. O quanto eu tenho me importado com ir. Tu vai notar que eu e o pastor Maurício, os irmãos, nós vamos batizar pessoas, mas as pessoas, para ser batizadas, elas têm que conhecer a verdade. E às vezes a gente espera que apenas a mensagem pregada no altar chegue ao coração de talvez alguém que não vai ter condições de chegar aqui. Tu entende que Jesus começou o seu ministério como? Ele começou chamando pessoas, dizendo: venham, 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 pescadores de homens. E o que é pescar se tu não jogar na água uma isca para que as pessoas, e o peixe no caso, pegue aquela isca? Se eu boto uma minhoquinha ali, dependendo, é um lambari, ele gosta daquilo ali, então ele vai lá e pega. O que tu acha, meus irmãos, que a mensagem da salvação que Deus entregou para nós é tudo aquilo que o mundo precisa ouvir? Não tem nenhuma pessoa que nesse tempo de crise não esteja com o coração talvez aqui, olha, quebrantado. Eu preciso de algo que mude a minha vida, eu preciso de algo que toque no meu trabalho, algo, sabe, que me dê esperança, meu casamento, o futuro da minha família. E nós dessa noite temos o antídoto. Cristo já se revelou para nós, com o seu amor, com sua graça. Como não vou eu ir e anunciar este evangelho? Como você não vai tomar coragem nessa noite de dizer: eis aqui um coração comprometido de ir e falar das boas novas? Eu quero que tu abra em João, para te ter noção até onde eu estou disposto a ir, ou quanto eu tenho me importado. João no capítulo 1, abre aí, João capítulo 1, verso 35. Jesus é bom. João 1:35 vai falar assim: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiram, disse-lhes: o que vocês procuram? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre.
Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com eles aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. Olha só, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão Pedro. Achamos o Messias, Messias quer dizer Cristo. E levou Jesus e olhou para ele e disse: você, Simão, filho de João, agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você entende que quando nós lemos João, e os discípulos era João Batista, ele estava anunciando que Cristo viria com seus discípulos. Eles encontram ele, ficam felizes, passam um tempo com ele, mas qual é a primeira atitude de André? Eu preciso falar isso para Pedro. Eu preciso contar isso para o meu irmão. Olha o versículo 41, ele encontrou primeiro o seu irmão, foi a primeira pessoa que ele pensou: meu irmão, vem cá, eu preciso te falar, encontramos aquele a quem João falava, venha e veja, venha e veja. Ele chamou alguém que era importante para ele. O que na hora desse leitura que eu estava aqui meditando, Jesus tocou no meu coração e falou: Everton, quando nós encontramos o reino, quando encontramos a Cristo, será que vamos ter a mesma atitude aqui que André teve? De ir correndo e dizer: venham e vejam, eu encontrei aquilo que eu procurava. Eu achei o mestre. Obviamente aqui a gente já estava neste contexto em que era esperado o Messias, em que João, os discípulos mais ou menos já esperavam. Mas eu quero te levar a entender que quando uma pessoa encontra algo muito importante, logo ela já pensa na sua família, logo ela já pensa em falar daquilo para pessoas que são muito importantes para ela. Meus irmãos, nesse tempo nós não podemos nos calar. É necessário eu e você abrirmos o nosso coração e falarmos: Jesus, eu preciso ainda ir a encontro daqueles que não te conheceram, porque eu conheci. E aí tu vai chegar e dizer: venham e veja, eu encontrei o mestre. Quando nós somos tocados e quando entendemos esse processo de ir, nós começamos primeiro pelos de perto, os da família. Vem cá, talvez tu ainda não encontrou aquilo que tu está tanto procurando. Eu encontrei. Eu vou te fazer um convite. Eu te mando uma mensagem, escuta a rádio, mas agora eu vou te pegar, vou na igreja, vem cá, eu vou te apresentar o pastor, olha só, olha a Bíblia, vem ler comigo, vem, isso é importante, faz parte do processo de eu e você nos entregarmos e irmos. Olha que lindo. Venha ver. Nós temos de anunciar para as nossas famílias, para a nossa vizinhança, todos aqueles que ainda não enxergaram a luz. E não somos nós os responsáveis por quebrar, por convencer, sabe? O Espírito Santo vai agir, mas nós precisamos nos mover em fé, meus irmãos. Há uma série de pessoas que precisam ainda encontrar a Cristo. Pastor Maurício fala uma frase e eu concordo com o que ele diz, que ovelha gera ovelha. Pessoas chamam pessoas. Tu em teu ciclo abre o teu coração para Cristo e diz: agora eu vou me comprometer a não só orar, mas a ir, a chamar, a clamar. Se talvez preciso for me comprometer toda segunda em choro, eu vou fazer, mas eu vou neste processo entender que eu sou importante, porque senão as pessoas não enxergam e nunca vão conhecer. E foi isso que eu quero que tu abra, Romanos do capítulo 10, verso 14, que Paulo falou. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas tu entende que não tem como as pessoas invocarem. As pessoas têm invocado, mas invocado talvez a pessoa errada. E às vezes a gente fica muito mais num papel de criticar, de ficar olhando e falar: olha só, cheio de pecado, cheio disso, cheio daquilo. Quando na verdade o Evangelho de Cristo é o ir. Ele chegou até mim, encontrou a minha casa, encontrou a minha família, mas agora eu vou por Ele, ao encontro dos perdidos e dos cativos. Isso não é só um trabalho pastoral, não. Nós temos grande parte nessa porcentagem, mas você que escuta é responsável também por entregar. Porque se cremos que Evangelho é amor, e eu não chorar por uma pessoa que ainda não conhece a Cristo, isto não é Evangelho. Se eu venho aqui para a igreja e aprendi que Evangelho é sobre se entregar, é sobre se doar, e eu não chorar toda noite porque existem pessoas indo para o inferno, se não passar pela minha cabeça que esse coronavírus veio na vida de diversas pessoas que morreram, e essas pessoas não encontraram a Cristo porque não havia ninguém que pregasse, porque não havia ninguém que fosse, que se dispôsse. Que evangelho é esse que falamos? É o evangelho do conforto, é o evangelho de Cristo, que se entregou, morreu em nosso lugar, mas disse: vão. Foi dado para mim, para você, esse condicionamento, meus irmãos. Invocando, sem ouvir, invocam errado. Essa infinidade de pessoas, a gente precisa ir falar, gritar, até que o mundo ouça que Jesus é o Senhor. O quanto pulsa em teu coração aquilo que tu recebeu, a pedra preciosa, o quanto pulsa a água da vida que um dia chegou até ti, que tem derramado, tem te abençoado. Será que se importamos ou fica em nós e nós vamos nos calar? Só que aí está um caso que Deus tocou no meu coração. Nós lemos: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É uma importante peça nesse processo de salvação, e a gente precisa abrir a boca. Mas é claro que isso vai exigir algo de nós, que eu e você saiamos da nossa zona de conforto. Eu fui no dicionário olhar a tradução de formoso. É um atributo de uma pessoa bonita. É algo agradável de se ver. Aí nós lemos: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Mas tu sabe para onde que Deus me levou? Na minha mente natural eu já pensei: bem vestido, cheiroso, um sapato, uma gravata. Estou anunciando o Evangelho de Deus. Vamos voltar ao tempo de Isaías, ao tempo de Jesus. Eles não tinham sapato como nós temos. Eles andavam de sandálias. Jesus caminhava muitas vezes quilômetros e quilômetros. João Batista era tido como louco no deserto. Os discípulos olhavam para eles e diziam: quem são estes? Como vocês acham que é os pés de alguém que caminha dias e dias num deserto? O pai teve em Israel e é calor, ele disse, muito calor. Aí quando eu leio a passagem de Deus falando quão formosos são os pés daqueles que anunciam, eu vejo, mas aqui tem
digamos assim, um certo contraponto, porque o mundo enxerga formoso de uma forma, mas Deus enxerga de outra. Ao mesmo tempo que é formoso, eu tenho que abrir mão de alguns conceitos que são humanos. Talvez aos nossos olhos, uns pés como este são pés feios. Eu não consegui trazer, mas eu ia botar uma foto que eu fui olhar. Esses pés não são bonitos. Muitas vezes o pé de uma pessoa que caminha dias e dias vai criando calo. Não é algo bonito de se ver. Mas tu entende que Deus olha para a vida daqueles que fazem sem se importar consigo mesmo, e diz que este é um trabalho formoso, que este é um trabalho necessário. E aí eu fui entender que foi por isso que a gente lê que Jesus não tinha formosura, que em Jesus não se achava beleza aos olhos humanos, diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Este era o evangelho que ele estava anunciando. Não era um evangelho de conforto, não era um evangelho das quatro paredes, era um evangelho que ele saiu como Deus desceu, caminhava quilômetros e quilômetros, talvez no final do dia como humano, ele dizia em suas orações: Deus, eu estou caminhando, meus pés aqui talvez não estão tão bonitos, mas é por um motivo, é para salvar a humanidade. Os seus discípulos junto com eles, indo dia a dia, caminhando, entendendo o propósito de ir, de falar, porque era necessário para que o mundo conhecesse, para que o mundo fosse redimido, para que eu e você estivéssemos hoje aqui. É necessário neste processo de falar, eu e você abrirmos mão de algumas coisas, de um conforto talvez. Porque é muito bom quando digo eu sou salvo. Aí eu estou evangelizando, eu boto uma foto no Face lá, de vez em quando eu boto um status. Mas o quanto eu estou dispondo da minha vida, daquilo que Deus me entregou. Porque eu encontrei Ele, e eu como filho agora, eu entendo que pessoas precisam ser salvas. Que o evangelho precisa chegar a mais ouvidos possíveis. Aos olhos humanos, o evangelho é um evangelho de loucura, meus irmãos. Se tu ir comigo ali para 1 Coríntios, vai um pouquinho para frente, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Primeira Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Versículo 22 vai dizer: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra pregada na época não é diferente de pregada hoje, meus irmãos. As pessoas olham e talvez vão nos chamar de fanáticos, vão nos chamar de loucos, vamos encontrar dificuldades. Mas estes são os calos que nós temos que estar dispostos a enfrentar. Feridas muitas vezes que eu e você temos que, aguentar, chorar, dias sem entender, Deus, por quê? Eles não entendem que Tu és o Salvador, mas é necessário que eu e você entregamos a palavra dEle, porque se calarmos, como vão conhecer? Aí nós olhamos para a palavra, quão formosos são os pés. Eu fiquei imaginando os pés dos discípulos, os pés de Jesus, o pé do próprio João Batista de Isaías. Não se trata de beleza natural, é algo muito mais profundo que isso, onde Deus encontra no âmbito espiritual uma beleza incomparável. Meus irmãos, é necessário eu e você sairmos, entregarmos as palavras que o Mestre tem nos dia a dia colocado no nosso coração. A gente vem, a gente recebe de Deus, a gente canta, mas é aquele que ainda não conheceu, aquele que ainda não viu. Se a minha vida não for movida todo dia a entregar o reino de Deus para aquele que não conhece, que evangelho é esse? Muitos poderão ignorar, rir e debochar, mas nós
nós temos que ir em frente. E este aqui é o ponto onde separa que muitas vezes algumas pessoas param, pois não é atraente. A maioria das vezes não traz mídia, não vai trazer muitos seguidores não, meus irmãos. Nós nos posicionarmos, falarmos algumas verdades. Mas aos olhos de Deus isto é formoso, aos olhos naturais pode não ter valor, mas quão grande é. Por isso a gente deve nos mover em fé. Tu deve pregar, meus irmãos, tu deve falar da palavra, tu deve evangelizar o maior número de pessoas possíveis, para então nós batizarmos, para então nós discipularmos. Nós precisamos, Deus espera uma resposta minha e tua nesses dias. Cristo está voltando, igreja, é necessário nós abrirmos a nossa boca. Existe alguém do teu lado que talvez está com o coração aqui, olha, só esperando, e tu pode ser essa pessoa. Mas pastor, eu não prego. Pastor, eu só sei o versículo. Não menospreze o que Deus tem na tua vida. Pastor, eu não sei falar direito. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se tu souber apenas um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só sei um versículo. E tu chorar para Deus com o coração sincero e dizer: Deus, eu não sei muita coisa. Talvez tem pessoas que são mais capacitadas, mas com isso que eu tenho, eu me entrego nas tuas mãos. E tu sair, encontrar uma pessoa e falar: deixa eu falar para ti uma palavra da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é teu pastor e nada me faltará. Existe um Deus que te ama. Eu tenho certeza, porque eu creio no Deus a quem prego, que o Espírito Santo vai envolver a vida dessa pessoa, que as trevas cairão e que um dia ela conhecerá a luz assim como tu conhece. Não se trata da nossa capacidade humana, mas sim do nosso posicionamento como filhos, de ir até onde aqueles que não têm coragem de chegar. É uma história que eu gosto de mencionar, eu já falei algumas vezes e vou falar porque cabe nessa pregação. O presidente dos Estados Unidos chega na NASA. Ele anda pelos prédios da NASA junto com toda a sua comitiva, cumprimentando um por um como os presidentes fazem. E ali ele pega e encontra um rapaz varrendo. Ele cumprimenta o rapaz: tudo bom, qual é o seu nome? O rapaz responde para ele e ele pergunta: o que você faz aqui dentro, meu jovem? Ele olha para o presidente e diz: eu levo homens para a lua. E o presidente segue o seu caminho. Aí talvez nessa noite tu pode dizer: mas pastor Everton, ele é alguém que varre? Ele não leva homens para a lua. Talvez quem leva homens para a lua são aqueles formados que têm PhD, os doutores em ciência, em astronomia, aqueles que estão lá naqueles computadores, quem constrói os astronautas. Quando eu e você entendemos o propósito do que fazemos na coisa grande, eu e você nunca vamos menosprezar. Porque naquele coração daquela pessoa que varre, ele sabe que o papel de ele varrer talvez aqueles metros, aquelas portas, aquele local, é algo muito importante para o processo grande. Eu te pergunto, o que a NASA tem como objetivo? Se não enviar satélites, enviar pessoas, enviar astronautas. Este é o objetivo principal da NASA. Já logo quem trabalha ali, trabalha por este motivo. Então não é porque eu não sou um astronauta, não é porque eu não sou um doutor que está lá nos computadores projetando a rota orbital do foguete que vai subir, que eu não estou levando pessoas para a NASA. Ora, se eu estou varrendo, eu faço parte daquele grande plano. Quando o Senhor Jesus disse: ide e fazei discípulos, não era porque eu e você agora não somos os discípulos de Deus, nós não somos pastores talvez, não somos grandes evangelistas, que não vai fazer diferença o meu falar, mas o meu pouco conhecer nas mãos de Cristo vai contribuir para que o reino dele se alastre por essa terra, para que essas cadeias que estão vazias se encham, talvez dos teus familiares, e pessoas digam: eu encontrei a Cristo porque um dia alguém me falou. Você pode dizer amém? É um coração desse que Cristo espera nesses dias.
Tu entender que dentro deste processo tu é muito importante. Meus irmãos, eu sou feliz porque toco, porque prego, porque faço um programa de rádio, porque faço isso, faço aquilo, mas isso não é tudo não, meu irmão. Eu entendo que o irmão que está lá na porta cumprimentando lá no início, salva pessoas, que a pessoa que está limpando toda semana aqui as cadeiras salva pessoas, que você na tua rede social salva pessoas, porque Cristo usa aqueles que abrem a boca em seu nome e dizem: Deus, estou aqui como um instrumento em tuas mãos. E assim a igreja cresce e se alastra. Quão formosos são os pés. Mas para isso é necessário eu e você abrir mão de algumas coisas, do nosso conforto muitas vezes, e entendermos que os pés não são bonitos aos olhos naturais. As pessoas muitas vezes podem achar estranho. Aos olhos naturais, uma pessoa rica é aquela que tem grande casa, grande posse, talvez mora num apartamento próprio, aquela que tem um carro do ano zero, mais de 100 mil, aquele que anda com os maiores grifes. E aí, se talvez eu e tu olhar para uma pessoa que tem ali só uma casinha de madeira, que não tem muita condição, que anda de ônibus, que não tem, sabe, muitas posses, não tem muito dinheiro, não tem salário, eu e você vamos comparar, este é rico, este não é rico. Mas quando um dia voltarmos, lá em cima nós vamos encontrar como galardão aquilo que nós fizemos aqui na terra e entregamos para o Senhor Jesus. O que eu e você temos feito? Você tem mandado tijolinhos lá para cima? Quando chegarmos lá em cima, vamos encontrar o fruto daquele trabalho penoso que choramos muitas vezes aqui. Talvez a gente aqui em terra nem encontre, ou na congregação em que estamos, a pessoa a quem a gente largou uma semente, porque a gente vai ir para lá e para cá e talvez os caminhos mudem, mas um dia lá em cima talvez tu vai chegar e vai olhar e vai dizer: eu te conheço. A pessoa talvez pode olhar, estou falando um pensamento, só pensando alto: você me evangelizou, eu me converti, abri meu coração, minha família foi salva. Eu não sei quantos estavam no culto de quinta quando o pastor Maurício falou a breve história de que o meu tio se salvou, logo veio minha tia que falou para ele que ele se converteu, e aí a história está aqui. Deus é poderoso quando alguém se move a falar, meus irmãos. Quantos desejam nessa noite dizer: Deus, eis aqui, envia-me a mim, eu estou disposto a falar, eu estou disposto a ir, porque eu entendi nessa noite. Baixa a tua cabeça. É um tempo de colheita, meus irmãos. É um tempo de anunciar, é um tempo de pregar, é um tempo de gritar, para que o mundo todo ouça. Eu não posso ficar brabo se eu olho algumas coisas na internet, a imprensa se manifestando, os meios de comunicação se manifestando, se eu não me manifestar, se a igreja não se manifestar. Eu e você precisamos se manifestar, tomar posição, dizendo: ei, existe um Deus. Levando a palavra de arrependimento, dizendo: arrependa-se enquanto é tempo. Deus deseja salvar a ti e a tua família. Deus deseja mais. Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço essa noite por cada vida que está aqui. Eu oro agora, Pai, para que cada um conheça ainda mais de Ti, Deus, no secreto, Deus. Para que o Teu Espírito derrame, Deus, óleo e unção sobre a vida de cada pessoa, Deus, no secreto, no seu íntimo, enquanto buscam. Ajuda, Deus, que cada um possa queimar no seu coração diariamente o nome de pessoas que ainda precisam, familiares, bairros. Jesus, nós queremos ir, Deus, não queremos ficar parados na inércia, Deus. Assim como um dia o Senhor chegou para nós, se revela a pessoas que estão na nossa volta e que ainda não Te conhecem. Nessa noite, coloque o teu coração em Deus. Eu quero que vocês se levantem, ergam as mãos de vocês e declarem: Deus, me leva, me leva, me leva.
leva-me à tua glória. Queremos mais de ti, Jesus. Erga as tuas mãos nessa noite e peça mais do Senhor. Leva-me aos teus rios. Te adoramos, Jesus. Eu quero muito mais de ti. Espírito Santo de Deus, ministra. Leva-me aos cativos. Mais de ti, Jesus. Me leva aos oprimidos. Eu vou Vem, Deus. anunciar. Manifesta o poder de cada pessoa aqui nesse local. Eu vou anunciar o teu perdão. O nível mais alto de comunhão com Deus, de intimidade, diga pra Ele. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor e receber Toca as teu vidas, Pai. abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir, quero ir Clame nessa mais alto. noite. Chore nessa Preciso noite. ir Diga, Deus, mais salvação. Salvação. Leva-me Toca, Deus. Cada vida, Pai. teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Mais, Muito mais de ti. Senhor Jesus, a tua igreja clama. A tua igreja clama em Gravataíba. Clama por salvação. Clama por libertação, Deus. Precisa encontrar pais, filhos, esposas que talvez não se falam, Pai, que estão distantes, brigados, mas nessa noite é um povo que se chama pelo teu nome. Erga as tuas mãos e diga: aqui, eu quero mais, eu quero mais. Deus derrama, Deus toca, Pai. Me leva mais. Leva-me aos teus rios. Deixe Deus te usar, meu irmão, não tenha medo. Quero muito mais de ti. Mais. Espírito Santo, envolve a tua igreja, envolve o teu povo. Leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar Sopra, Espírito. Quero ir mais. Eu quero mais. Vamos com o presente santo. Queremos mais. Toca, Pai. Abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais Senhor alto. Jesus, ministramos a tua presença nesse ambiente, nos corações das vidas. No teu nome, Jesus. Capacita, Pai. Não somos nós, Pai, os portadores, Pai. Aqueles que são, Pai, responsáveis. Nós apenas levamos. Somos embaixadores dessa terra, das boas novas. Como disse Isaías, conformosos são os pés daqueles que anunciam. Daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam coisas boas, Pai. Nos leva nesses dias a anunciarmos a tua palavra, anunciarmos o teu evangelho, Pai. Mas para isso, nos reveste, nos capacita, Pai, nos ensina, nos enche. Queime cada coração, Pai. Queime cada coração, Pai. Queima mais de ti. Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto.
leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua presença especial e real. Muito obrigado, Espírito Santo, por ministrar nos nossos corações, por nos trazer luz à tua palavra, Pai. Agora que esta semente possa gerar, Pai, na vida de cada um, Deus, obras e obras que permaneçam, Deus. Eu creio pela fé, ver essas cadeiras cheias, Deus, ver o teu evangelho sendo ainda mais dissipado nessa cidade, Deus. Aqui se encontra uma igreja, Pai, não para crescer em conforto, mas para ir, Pai, para ir pregar, para ir evangelizar. Contamos com pessoas, Deus, sendo usadas por Ti. Por isso, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos. Abençoa a semana de cada um, Deus. Aquele que precisa, Deus, de um toque teu, eu tenho certeza que o Senhor já tocou, porque já conhece. Abençoa os dízimos, as ofertas nessa noite, a fidelidade do teu povo, Pai. Guarda, Pai, guarda cada casa, guarda cada família, no nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje, Deus, e será para sempre. A tua palavra é vida, a tua palavra é cura. Ela nos alcançou e ainda há de alcançar muitos ainda nesta terra. Enquanto o Senhor não voltar, nós dizemos: eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui, nos usa, nos gasta, Pai. Assim nós queremos nessa noite te entregar a nossa adoração, o nosso júbilo e palmas e louvores a Ti. Tu mereces. Quero ir mais alto, preciso ir. Aleluia! Mais alto. Aleluia! Leva. Aleluia! Aleluia! De amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais. Muito obrigado, de ti. Te adoramos. Aleluia! Eu espero que você leve essa palavra para a tua casa, medite nela e te empenhe ainda mais em levar a pessoas. Tu és portador de uma mensagem que tem poder. O poder não é nosso, nós somos responsáveis por entregar a mensagem. Entregue para o maior número possível de pessoas e Deus fará o trabalho dele e tu ficarás encantado com aquilo que Deus vai fazer, com simplesmente tu abrir, com simplesmente tu convidar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a ti e a tua casa. Aleluias.